Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Loschi, nutricionista da Probiótica, e esse é os Segredos do Nutri. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre suplementação alimentar. É mais importante no pré, intra ou após o treino de endurance? Vamos falar sobre o pré-treino. O que a gente tem de recomendação? A ingestão de carboidratos. Essa é uma estratégia determinante para o estoque de glicogênio. Uma sugestão é, dependendo do tipo de modalidade do atleta ou do praticante de atividade física, você tem algumas estratégias que podem otimizar essa sobrecarga de carboidrato como aumentar o estoque de glicogênio. Tá? Então, para provas que duram até 1 hora de duração, não vejo necessidade de fazer essa estratégia que é conhecida como carbo loading. Para atividades que duram mais que 2 a 3 horas, essa estratégia ela é interessante. No geral, recomendações de carboidrato antes da prova. A recomendação é de 1 grama a 4 gramas por quilo peso no intervalo de 2 a 4 horas antes da prova. Se seu praticante ou atleta ele vai realizar uma prova mais longa, a sobrecarga de carboidrato sendo realizada de 36 a 48 horas antes, ela é efetiva. Mas anota aí, quanto é que esse indivíduo tem que comer? De 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo peso. Por exemplo, um indivíduo que pesa 70 quilos, ele tem que consumir 700 gramas de carboidrato por dia. Pra você ter uma ideia, uma banana te fornece mais ou menos 30 gramas de carboidratos. E é importante que caso você faça essa estratégia ou recomende essa estratégia, que a dieta seja sem resíduo. Como assim sem resíduo? Baixa ingestão de fibra, baixa ingestão de gordura. Então, de preferência, carboidrato que tem um índice glicêmico um pouco mais alto. Dentro das recomendações, entra o suplemento alimentar. Por quê? Nem sempre o atleta ele vai conseguir se alimentar no volume da refeição. Então, você tem carboidratos, como por exemplo, blends de carboidratos com oximase, com a maltodextrina, com a dextrose. São formas de você suplementar para atingir a recomendação de carboidrato. No geral, a recomendação de carboidrato você consegue através de alguns alimentos, mas precisa avaliar a aceitação do seu atleta. Antes do treino, uma recomendação que é importante é a adição da cafeína. A cafeína ela entra na lista do último posicionamento do COI, onde eles reuniram os maiores pesquisadores e fizeram uma recomendação de suplementos que funcionam, são seguros e realmente vai aumentar a performance do atleta. Eu vou deixar o link para vocês acessarem, é bem interessante. Qual dosagem de cafeína? De 3 a 6 miligramas por quilo peso, sendo consumido 1 hora antes do treino. Mas uma observação, a cafeína não funciona para todo mundo. Existe um polimorfismo de uma enzima chamada CYP1A2 que metaboliza a cafeína de forma diferente. Então cabe ao nutricionista, à equipe médica, identificar se esse atleta vai ter mais benefício com a cafeína ou não. Nesse sentido, uma outra sugestão de recurso pré-treino é a adição do nitrato. O nitrato está presente no suco de beterraba, no espinafre. Então, no geral, o consumo de 200 a 300 gramas da beterraba ou do espinafre fornece uma boa quantidade de nitrato. É considerado uma quantidade moderada de nitrato que já apresenta benefícios. Qual seria o mecanismo de ação? Carboidrato para estoque de glicogênio, aumento da energia ao longo do exercício, e isso é fundamental em provas de longa duração. Qual o mecanismo de ação da cafeína? A cafeína atua em receptores de adenosina, e isso faz com que você diminua a percepção de esforço, que você tenha mais estímulo, e melhora a liberação de cálcio para o músculo, isso facilita a contração muscular. O nitrato, ele participa no mecanismo de ação de aumentar a produção de óxido nítrico. E esse aumento do óxido nítrico faz com que você libere mais nutrientes para o músculo, você causa um processo chamado de vasodilatação e existe algumas evidências mostrando um custo menor do atleta. Ele fica mais econômico, ele tem um melhor rendimento. Isso também está associado principalmente a provas onde ele precisa fazer um sprint. Dentro de uma prova de maratona, a gente imagina que ele vai manter sempre o mesmo pace, mas em algumas situações ele tem que fazer uma ultrapassagem. E aí que pode ser uma estratégia. Falando sobre a recomendação intra-treino, não tenha dúvida que essa é uma dos fatores determinantes para a performance do atleta. Eu canso de receber atleta no consultório
que relata que ele quebra, que ele empena a partir de X km. Então, às vezes ele faz o dever de casa no pré-treino, mas está faltando durante o exercício. Então, a recomendação é a seguinte: atividades ou provas que duram até 1 hora, a recomendação do carboidrato ela não é determinante, mas existe uma possibilidade de ser feito o bochecho de carboidrato. Então já tem evidência mostrando que o fato do indivíduo fazer um bochecho com o carboidrato ativa receptores na boca que levam a mensagem para o cérebro e você tem aumento da produção de energia. E isso já tem evidência mostrando uma melhora da performance, principalmente para provas curtas. Provas que duram acima de 1h30, 2 horas, a recomendação é alternar o tipo de sabor, a consistência do gel e incluir alguns alimentos. O que eu sugiro é, para essas provas mais longas, existe evidência do uso da cafeína intratreino. Como que é feito isso? Imagina que o indivíduo vai participar de uma prova onde ele tem um tempo para terminar em 3 horas e 50 minutos. Então, a partir da segunda hora, ele consome a cafeína. E a cafeína, a sugestão é que ela seja feita na forma de sachês de carboidratos em gel, que vem adicionado de cafeína. Ela atinge um nível plasmático mais rápido pelo seu mecanismo de absorção. E após essa ingestão da cafeína, observa-se um aumento do rendimento, principalmente nos últimos 30 a 40 minutos de prova. Então pode ser recomendado intratreino. As doses que são estudadas variam de 3 a 6 miligramas por quilo peso. Falando sobre a suplementação após o exercício, qual que é o objetivo? Restabelecer glicogênio do atleta, restabelecer o peso corporal. Então, lembram da recomendação, se ele perde mais que 2 a 3% do peso total, ele precisa recuperar esse peso e fazer a ressíntese de tecido. Eu brinco que a recuperação do atleta começa logo após o exercício. Então, não existe uma janela específica, né? Nós temos alguns cuidados. Então, a recomendação que nós temos, para cada 1 kg de peso perdido, a recomendação é de 1 litro a 1,5 litro de líquidos. Esses líquidos podem ter eletrolíticos para aumentar essa retenção de fluidos. A ingestão de carboidrato para ressíntese de glicogênio após o exercício varia de 1 grama a 4 gramas por quilo peso nas primeiras 6 horas. Se o atleta não consegue consumir essa quantidade de carboidrato, a inclusão de proteína, por exemplo, a proteína do soro do leite, facilita, otimiza essa ressíntese do glicogênio. Então, existe uma proporção que é conhecida como 4:1. 4 porções de carboidrato para 1 de proteína. Por exemplo, 60 gramas de maltodextrina para 15 gramas de whey protein. Essa é uma recomendação que pode ser utilizada para otimizar a ressíntese de glicogênio. Pensando na recuperação do atleta, a prevalência de infecções de vias aéreas após uma prova ela é maior, principalmente nos primeiros 5, 7 dias após a competição. Dessa forma, a gente observa que estratégias para otimizar o sistema imunológico e acelerar a recuperação do atleta, ela é interessante. O que a gente observa em relação a dano muscular? O que tem de mais evidente? O extrato da cereja azeda ou o suco da cereja concentrada. Ele é rico em antocianina, é um composto ativo que está associado à redução dos danos musculares. Nessa magnitude, após a competição, a gente tem que restabelecer essa reparação do atleta. Pode ser uma opção. Dentro dessa estratégia, a gente observa a qualidade do sono desse indivíduo, é determinante, e existe uma tendência a ter uma queda de glutamina plasmática. Mas nesse sentido, a recomendação de carboidrato é uma das melhores formas de você poupar essa glutamina. Então, dessas recomendações após o exercício, acredito que o seu atleta ele vai restabelecer o peso e vai se sentir recuperado e pronto para uma próxima competição. O segredo do Nutri de hoje é: suplemento alimentar ele é fundamental pré, intra e pós-treino para atletas de endurance. No pré-treino tem como objetivo aumento dos estoques de glicogênio, que nem sempre é possível através de alimentação. Então a suplementação em pó é interessante, de carboidratos em pó ou em barra. Intratreino, com a entrega de nutrientes, que nem sempre é disponível dependendo da modalidade que é praticada, a manutenção da hidratação e principalmente do glicogênio muscular. E após o exercício, o objetivo é recuperação do atleta. Ressíntese de glicogênio, redução do dano muscular e cuidado com o sistema imunológico desse atleta. E pessoal, não esqueçam de deixar a sua sugestão nos comentários, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os novos vídeos e a gente se vê no próximo Segredo do Nutri. Obrigado!